É muito difícil convencer, às vezes, o paciente que, se ele tem a doença, ele precisa tratar e tratar regularmente. Que ele não tem que usar o remédio só quando ele tem sintomas. E ele não pode usar isoladamente só uma medicação para abrir as vias respiratórias, que é o que a gente chama de broncodilatador de curta ação, ou SABAs, né? O exemplo mais comum, que é o salbutamol, o nome comercial mais comum, o Aerolin Spray, que simplesmente vai abrir a via respiratória naquele momento, mas não vai tratar a inflamação que causou o fechamento dessa via respiratória. O tratamento da doença em si é o corticoide inalatório. Então, o paciente deveria usar o corticoide inalatório de uso regular, por exemplo, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, todos os dias. E, se ele precisasse, ele usaria um broncodilatador de curtação para aliviar os sintomas. Se ele usar corretamente o corticoide inalatório certinho, como prescrito pelo médico, ele não vai precisar de usar o broncodilatador para abrir a via aérea, porque a via aérea não vai fechar, porque ela vai estar desinflamada. Então, assim, se a asma fosse tratada regularmente, praticamente 87% dos pacientes teriam um benefício de não ter sintomas e de não ter crises e de não morrer pela asma. Que isso, infelizmente, acontece. Nós temos 7 óbitos de asma por dia no Brasil. É muita É coisa. muita coisa. E isso acontece especialmente por causa da falta do tratamento, Da então? falta do tratamento. É muito raro que um paciente que use regularmente a medicação, que seja acompanhado, que já tenha feito uma espirometria, que trate a sua doença, vá a óbito por asma. Se a gente for analisar de perto esses óbitos, isso é um artigo que foi publicado em fevereiro do ano passado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, com dados do DataSUS, né, que mostraram por que acontece esses óbitos. Eu falo que a culpa tem 3 culpas nisso, né? Uma primeira culpa é a culpa do paciente. O paciente, ele nega muito a sua doença. Por quê? É uma doença de predomínio na criança e adolescência. Que pai que quer ter uma doença com uma doença crônica? É a doença crônica mais prevalente na infância. Então, a culpa é dos pais, a culpa é do indivíduo que minimiza a sua doença e fala que não vai tratar porque é uma besteira e usa uma bombinha broncodilatadora só quando necessário, mas nunca tratou regularmente sua doença. A culpa é do profissional de saúde, que não tem uma boa formação e também minimiza a doença do paciente e não sabe que a doença, mesmo grave, numa situação de estresse, o paciente pode ter uma crise grave e não dá tempo de chegar no médico, que é o que aconteceu com a Fernanda Young durante a pandemia, que ela morreu na chácara dela e ela não tinha, morreu de asma e ela não tinha uma doença grave.